Doutor Júpiter, nessa nossa entrevista agora sobre implante mamário, há uma diferença, né? Por exemplo, quando a paciente chega até o consultório, ela já quer ver mais ou menos como vai ficar o formato do seio, ela já quer saber, na verdade, como ela vai ficar depois da cirurgia. Para isso, essa primeira conversa ela é essencial e fundamental. Para a escolha, por exemplo, de como vai ser o resultado, o senhor analisa primeiro as mamas e, dependendo de cada mama, existe uma diferença sobre como fazer esse implante ou não? Sabe o que me dá mais trabalho para convencer determinadas pacientes? É a cirurgia de implante mamário. Por quê? A grande maioria delas já chegam que eu quero tanto porque minha amiga botou tanto e ficou linda, sabe? Mas o implante mamário, ele é uma soma à mama que existe. Então, sua amiga colocou 250, mas ela tinha uma mama de 200, a soma 450. Nessa paciente, se ela já tiver 300, se eu colocar mais 250, essa soma não vai ser bem igual ao que a amiga tinha. Então, é uma adição no implante mamário. Se eu estou adicionando, vai depender do que ela já tem previamente, para a gente ver o total. Mas ainda tem muitos detalhes a serem, que chamam nossa atenção antes da escolha do implante ideal. O implante ideal, primeiro você idealiza um formato que você gostaria, porque dependendo do que você pretende de formato, aí é que eu vou sugerir de acordo com a mama que ela tem. Por exemplo, nós temos aqui vários formatos de implante. Isso daqui é uma marca nacional em que eu uso desde 98 e nunca tive problema. Você vê que de vez em quando tem uma marca que gera muito problema no mundo todo e todo mundo tem que estar, sabe? Tá, tem que tirar porque apresentou um probleminha assim ou assado. Eu desde 98 que eu utilizo e não utilizo nenhuma outra marca. O que muda são as texturas, que esse daqui é uma superfície texturizada, que é da mesma marca, mas superfície texturizada, e essa de poliuretano. Existe uma outra com uma superfície lisa, porque essas texturas, o que mudaram, não interferem com o formato. Essas texturas é para diminuírem uma complicação que é muito frequente no pós-implante, que é a retração, que chamam de rejeição, que é encapsulamento, né? Então, antes o que seria alto, que era muito alto, de 14% a 15%, a variação é até maior, porque tinha um relacionamento com o técnico, com a técnica aplicada, mas eram estatisticamente muito altos. E houve uma redução muito grande quando evoluíram, porque a biotecnologia continua. Hoje, nesse instante, a biotecnologia está trabalhando para sempre procurar algum material melhor. Só com essa pequena mudança já baixou em 50%. E essa, que é poliuretano, que surgiu para tratar as complicações das rejeições, das retrações e encapsulamentos, ela baixou para valores muito baixos. Eu não posso dizer insignificante, porque se gerou um encapsulamento em uma paciente que fez o procedimento, que tenha sido 100, mas se uma desenvolveu para ela, foi 100%. Então não é insignificante, é muito importante. E é por causa dessa paciente que ainda continuam as pesquisas, para reduzirem ainda mais. Muito bem, no que se refere ao formato, vocês veem que nós dispomos de inúmeros formatos. E como eu falei antes, não existe uma fórmula, uma receita de bolo, pô, pegava, não, use só esse tamanho, com essa forma e coloca em uma mama que o resultado vai ser maravilhoso. Isso não é verdadeiro. Você precisa ver o que ela tem de mama, ver quais são as áreas anatômicas que se projetam, que se destacam, e vou suprir as demais com um implante. Eu tenho um implante que projeta mais o polo inferior, eu tenho outro que projeta somente o polo inferior, e tem outro que tem uma projeção mais a porção mais anterior, que é o mamilo. Então, de acordo com a anatomia a ser exaltada, é que a gente escolhe. Ainda existem muitos mitos aí. Hoje, muitas mulheres, antes mesmo da gravidez, a primeira gravidez, digo eu, elas já realizam, né, um implante mamário. Mas ainda tem muitas que não realizaram e ficam na eterna dúvida se há algum problema depois, na hora de amamentar, se não há, se é realmente aconselhável usar a prótese antes ou depois. Explica essa dúvida para quem está em casa. É um procedimento geralmente utilizado nos pacientes bem jovens. E a grande maioria delas ainda nunca engravidou, certo? Muito bem. Nessas pacientes em que não tem pele a ser removida, ou seja,
é uma mama que nós só vamos adicionar volume, fazer uma pequena entrada, que é uma porta de entrada, que é incisão muito pequena, para a gente colocar esse implante para gerar volume. Ela está embaixo da glândula. A glândula está aqui mamária, ela está embaixo, sem gerar dano à glândula. E com isso você não pode dizer que vai ter interferência com a lactação, não. Hoje existe um caso que é mastite, o paciente vai amamentar e pode ter alguns abscessos, algumas alterações na amamentação que nunca teve abordagem mamária, né? E com o implante mamário, essa estatística de desenvolvimento de mastite no período da lactação é a mesma, não interfere. Agora, quando eu vou colocar esse implante associado a uma técnica de reposicionamento areolar, que eu vou ter que fazer ressecção de pele, aí sim, aí tem interferência. Mas o caso das jovens, fiquem tranquilas que você não terá problema pelo implante nesse aspecto, não. Eu tenho muitas pacientes que procuram essa técnica, que elas querem, na verdade, serem valorizadas novamente na região do seio, né? Já que mexe muito com a feminilidade da mulher. E sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um símbolo feminino, né? Muitas consideram assim. Eu acho que a mulher como um todo é um verdadeiro símbolo, mas o ponto forte dela seriam as mamas. E quando ocorre alguma alteração, elas procuram imediatamente, sabe, para se revalorizar. É um detalhe, é uma coisa assim muito sutil. E quando ela já tem prévia, já colocou uma prévia e quer modificar, ou quer aumentar, ou diminuir um pouco mais, tá um período que tem muita ocorrência nesse sentido, muita reintervenção. Ainda falando dos mitos, mulheres jovens que têm seio muito pequeno, elas ficam na dúvida se realmente é possível aumentar esse seio, porque no caso das mulheres mais maduras, elas têm excesso, né? Algumas têm excesso já de pele. E para essa mais nova que o seio é pequeno, elas acham, às vezes, que talvez não possam, né, ter esse seio maior por conta da pele. Como que vai acontecer no caso delas? Muito bem, no caso daquelas que nós chamamos de amastia ou hipomastia, uma mama muito pequena ou quase sem, né? Nesses casos, nós devemos chamar atenção. Dependendo da característica da pele, geralmente quando a pele é um pouco mais forte, uma pele grossa, firme, rica em colágeno, que é compatível com a idade. Nesse perfil de paciente, o que chamamos nossa atenção é não abusar do tamanho, porque você vai gerar uma sobrecarga dérmica. Essa sobrecarga súbita, se você quiser, porque eu quero colocar um tamanho que chama bastante atenção, você pode, em pouco tempo, você desenvolver muitas estrias. Então, Dr. Júpiter, mais uma vez, obrigada aí pela parceria com o Programa Saúde Maranhão. E a gente continua desejando muito sucesso e a gente está esperando as novidades. Muito bem, Lúcia. Sou eu quem agradece a oportunidade que vocês estão nos oferecendo e ao público de um modo geral. E a vocês do Programa Saúde Maranhão, parabéns. Todos sabemos o quanto vocês representam para a comunidade médica e a população de um modo geral. Toda a responsabilidade em cada informação que vocês prestam. Parabéns e muitos programas virão. E anos, vamos comemorar os 50 anos de vocês. Um abraço.